Isso. Jai Radhe, Tulasi. Jai Radhe. Feliz Hanuman Jayanti. Feliz Hanuman Jayanti. Hoje nós estamos observando o dia do nascimento do Senhor Hanuman, a forma do macaco divino que veio com a missão de ajudar o casal divino a se reencontrarem. Eles estavam separados, o casal divino havia se separado devido às forças do mal, às forças da cobiça, da inveja. Aí Hanuman veio combater essa força do mal com a ajuda do seu Gada, do seu Vajra. Gada é uma arma de contusão que Hanumanji traz nas suas mãos. É uma arma de ataque, que é uma clava, uma massa, né? E essa arma é muito poderosa. Então, Hanumanji, nós hoje observamos e finalizamos o nosso Puja de Navaratri, que durante 9 noites convidamos o Kalash para ser adorado, e hoje nos despedimos dele, abençoando nossa casa com a vitória do Deus Macaco. Jai Hanuman. Jai Hanuman. Então, Tulasi, hoje nós vamos conhecer essa oração muito poderosa para invocar as bênçãos de proteção. Hanuman, ele é protetor da Mãe Divina, né? Na religião cristã nós temos assim o São Miguel, é um guerreiro, né, que luta contra o demônio. Assim também a gente tem Hanuman, que vai até o quinto dos infernos, toca fogo lá para trazer a missão, a vitória de Rama, a vitória de Deus. Hanuman tem uma cauda, né? A cauda de Hanuman significa que ele consegue ir nos chakras mais inferiores, né? Aqueles chakras que a gente não alcança, a nossa consciência fica lá no inconsciente. Aí ele vai lá naquele centro de consciência e purifica, traz luz. Então eu vou cantar o verso em Avadi. Avadi é a língua original dessa escritura, escrita por Tulasidasa. Ele alcançou uma bênção, ele estava muito doente, era uma doença que ele tinha, e ele recebeu essa oração, e que tem a bênção que quem recita 100 vezes vai ser curado de todas as doenças, vai ter a bênção de proteção espiritual e alcança o mundo espiritual. Aí a gente vai cantar essa oração, né? Muito poderosa. Né? Na escola Sarasvati Achandra, quando começamos, ela chamou tivemos um grupo de 25 devotos com recitações diárias do Hanuman Chalisa. Todo dia a gente se reunia para um de nós recitarmos e os outros ouvirem. Né? Então, a gente recitou 100 dias. Foi uma prece bem estudada. Então, a gente vai começar estudando hoje a recitação do português e do sânscrito. Então, repete comigo, por favor. Sim. Shri Guru Charana Sarojaraja. Shri Guru Charana Sarojaraja. Nijamanu Mukuru Sudari. Nijamanu Mukuru Sudari. Barano Ragubara Bimala Jasu. Baranau Ragubara Bimala Jasu. Jodaya Kupalachari. Jodaya Kupalachari. Está cantando bonito. Estou orgulhoso de cantar com você. Lê aí a tradução para a gente. Então. Mas não é nome por nome, é continuando, né? Isso. Lustrando o espelho do meu coração, com a poeira dos pés de lótus do meu Guru, eu canto as glórias do melhor dos ragos, que concede os 4 frutos da vida, Dharma, Artha, Karma e Moksha. Aí são os 4 objetivos, que é a religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e, por último, a liberação do cativeiro material. Ele concede tudo isso. E Rago, né, o melhor dos Ragos, Raghunatha é a dinastia, Rago é a dinastia do senhor Ramachandra. Então, Hanuman é aceito como um membro da dinastia Rago. Ele é membro da família do senhor Rama, proclamado pelo próprio Rama. Ou então pode se referir a Ramachandra também, o melhor dos Ragos, porque é o senhor amado de Hanuman. Próximo verso. Sim.
Buddhihina Tanu Janike. Buddhihina Janu Janike. Sumiro Pavana Kumar. Sumiro Pavana Kumara. Balabudi Bidya Dehu Morri. Balabudi Bidya Dehu Morri. Harahu Kale Shabika. Harahu Kalesha Bikara. Tradução. Sabendo que sou desprovido de inteligência, eu recorro ao filho de Pavan, o purificador, o Vaio, Deus do vento. Ó Senhor, por bondade, conceda-me força moral, física e de caráter, sagacidade e sabedoria, e renova os meus sofrimentos corpóreos e impurezas mentais. Jai Hanuman. Aqui ele faz referência a Hanuman como filho de Pavana. Pavana significa o purificador e é um dos nomes do deus do vento. Então ele é dito como filho do deus do vento. Foi o deus do vento que fecundou a mãe de Hanuman, Keshari. Keshari foi, como diz, fecundada pelo ouvido, com uma ventania que soprou. Uma ventania veio, soprou, e ela ficou gestante quando ele fecundou. Alguns dizem que Pavana, o deus do vento, Vaio, ele trouxe um pouco do sêmen de Shiva, que Shiva perdeu quando viu a forma de Mohini, do Senhor Vishnu. O Senhor Vishnu manifestou a bela forma de Mohini para confundir os demônios, e quando viu essa forma, o Senhor Shiva derramou sêmen. Então, diz que algumas gotas desse sêmen foram recolhidas pelo deus do vento e levadas para a mãe de Hanuman, em um outro tempo e lugar e circunstância. Né? É uma das histórias que se conta sobre a concepção de Shri Hanuman. Por isso ele é filho do vento, o purificador, e uma forma de Shiva. Jaya Hanumana Gyana Guna Sagara. Jaya Hanumana Jnana Guna Sagara. Jaya Kapisha Tihuloka Ujagara. Jaya Kapisha Tihuloka Ujagara. Sejais vitorioso, ó Hanuman, que sois o oceano de sabedoria e virtude. Vitória ao Senhor dos macacos, que sois a luz dos 3 mundos. Aqui começa o Hanuman Chalisa. São 40 versos. Você vê aí a numeração 1. Antes teve o preâmbulo, que estava dando glórias ao mestre espiritual, na forma de Hanuman. Hanuman aqui é adorado como mestre espiritual, porque Hanuman é o Sevaka. Então, ele está dando conhecimento através do serviço. Sevaka significa que ele está sempre servindo amorosamente, e é um oceano de boas qualidades. E essas características são a característica do mestre espiritual. Ramaduta Atulita Baladama. Ramaduta Atulita Baladama. Anjani Putra Pavana Sutanama. Anjani Putra Pavana Sutanama. Vós fortes, ó emissário de Rama, repositório da inigualável potência. Também sois conhecido como filho de Ajna, Anjani, e Pavanasuta, o filho de Pavana, o deus do vento. Que lindo. Ah, você vê que ele é o emissário, é o guru, né? Ele é Ramaduta. Ramaduta, Duta significa emissário, mensageiro. A deusa, também no Tianipatá, ela teve uma hora que ela pede para Shiva ser o emissário dela, né? O mensageiro dela, por isso ela é chamada Shiva Duti, porque tem Shiva como mensageiro. Seu Shiva é o guru, porque traz a mensagem da Mãe Divina. E Hanuman é uma das encarnações de Shiva. Então, ele é Ramaduta, ele traz a mensagem de Rama. Essa é a função do mestre espiritual. Agora, aqui ele faz referência a Hanuman ter levado a aliança de casamento de Rama para Sita, quando ela estava sobre ali a ilusão
de Ravana, né? Que ela estava causando ilusão em Ravana, ela estava em Lanka. Aí, quando ela estava em Lanka, Hanuman estava indo atrás dela, encontrou ela, dizendo que era um mensageiro de Rama, e entregou a ela a aliança do seu amado. Né? Então, ele era Rama Dutta. E, da mesma forma, o Guru está vindo até nós, chamando novamente a, a cada um de nós, que somos Shaktis dele, né? Shaktis de Deus, somos potência de Deus, de volta para o seu domínio. Rama está enviando o seu mensageiro, Guru, para nos resgatar, né? Para nos trazer essa mensagem de que ele está vindo nos resgatar. Porque Mãe Sita não vai com Hanuman, ela só vem quando Rama vem pessoalmente. Né? A gente estava falando sobre o Ramayana e como que Sita, quando encontra Hanuman, ela diz para ele que ela não vai com ele, porque ela vai esperar o marido dela vir buscá-la. Né? Não estava certo. Ela, não é ela que tem que ser salva, ela diz. Não sou eu que tenho que ser salva. Tem muitas pessoas aqui em Lanka sofrendo e que precisam pôr fim ao reino de Ravana. Então, Rama tem que vir. Né? Então, ela teve que ficar esperando ele lá. Né? Não era ela que precisava ser salva. Aqui também faz referência à mãe dele, né? Anjali, né? Que é aquela pessoa que não nasceu, né? A não nascida, a mãe divina, a mãe de Hanuman. Mahavira Vikrama Bajrangi. Mahabira Bikrama Bajarangi. Kumati Nivara Sumati Kesange. Kumati Nivara Sumati Krisangi. Oh Hanuman, grande herói, poderoso como raio, dissipador das trevas e dos pensamentos malignos e companheiro do bom senso e da sabedoria. Esse é o arquétipo de Hanuman, companheiro do bom senso e da sabedoria, sempre falando apropriadamente, trazendo temperança, né, nas dificuldades, na hora do desespero. Ele, quantas vezes Hanuman consolou, confortou o coração de Rama, né, trazendo ali a sua segurança. Essa é a função do Guru. Né, Guru Tattva, é seguro, né, trazer a temperança, do bom senso e da sabedoria, para não agir de forma impensada. Ele está sempre ocupado em Seva, por isso ele vai dissipar os pensamentos malignos, porque quando você faz serviço, os pensamentos malignos vão embora. Kanchana Barana Viraja Subesha. Kanchana Barana Viraja Supesha. Kanana Kundala Kuntita Kesha. Kanana Kundala Kuntita Kesha. Shri Hanuman possui uma tez dourada, impecavelmente vestido com lindos enfeites, reluzentes brincos de argola pesadas e primorosos cabelos longos cacheados. A pele dourada brilha o brilho do amor. O amor tem o brilho dourado. Os ornamentos são suas virtudes, são os seus talentos. As argolas grandes e pesadas quer dizer que ele escuta, ele sabe ouvir com boa atenção, com redobrada atenção. Né? Os seus cabelos negros mostram que seu pensamento está sempre em Rama. Atabajrao Tuadja Birajai. Atabaja ao Dwadja. Jua, Dwadja. É como fosse um U. Dwadja. Juadja. Atabaja Juadja Birajai. Kademuja Janeu Sajai. Kademuja Janeu Sajai. Em uma de suas mãos, ele segura a massa, gado ou vajra, brilhante, e com a outra sustenta a bandeira da vitória do Senhor Rama, e adornado seu ombro está o cordão sagrado, feito de grama munja. Isso, a bandeira da vitória também está na carruagem de Arjuna.
no Bhagavad Gita. A gente estudou que a carruagem de Arjuna tinha a bandeira de Hanuman, que era a bandeira da sua vitória. Esse era um dos sinais de que, quando você vai fazer o exercício do primeiro capítulo, essa é a pergunta da escola. Diz que um dos sinais da vitória de Arjuna era, além da presença de Krishna, era a bandeira de Hanuman na sua carruagem, que trazia a vitória de Rama. Grama munja é um material que nunca se contamina, né? Então, ele tem um cordão sagrado feito de grama munja, que é como a lã, nunca se contamina. Sankara Suvana Keshari Nandana. Sankaru Suvana Keshari Nandana. Teja Pratapa Mahajagabandana. Teja Pratapa Mahajagabandana. Então, ó Hanuman, vós sois uma emanação de Shankara, Shiva, e o deleite de Shri Keshari. Sois vós o ser sempre refulgente que todo o universo glorifica e adora. Keshari é um outro nome da mãe dele. Ela é Anjani Keshari. É a Anjani, e Keshari significa que ela tem conhecimentos da magia. É uma mulher que tem conhecimento das ervas medicinais, uma mulher que tem contato com o seu sagrado feminino, com a sua intuição, que tem poderes sobrenaturais, que pode voar numa vassoura. Prabhupada descreve Keshari como as mulheres capazes de voarem na vassoura. São as bruxas, né? Então, a mãe dele tem muitos poderes. É uma mulher muito poderosa. E ele é uma emanação do próprio Shiva, aqui descrito como uma encarnação das encarnações de Shiva. Vidyavana Gunyati Chatura. Vidyavana Gunyati Chatura. Ramakaja Karibeko Atura. Ramakaja Karibeko Atura. Ó Hanuman, vós sois surpreendente, sábio, virtuoso e inteligente. Vós estáis sempre fixo no propósito de servir, pleno de amor e devoção, a obra de Shri Rama. Prabhu Charitra Sunibeko Rasya. Prabhu Charita Sunibeku Rasyai Sya. Ramalakana Sitamana Basya. Rama Alasa Sana Kalana Sitamana Besya. Aqui tem essa palavra que ela pode ser cantada como Lasana, Lashana, ou como Lakana. Tem essas duas formas de cantar a palavra. Esses trocadilhos, eles trazem alguma mudança no significado, mas são tradições diferentes, escolas diferentes. Então, em alguns lugares, você pode ouvir eles cantando Lakana e, às vezes, Lashana. Tradução. Ó vosso deleite é ouvir os feitos de Prabhu, o Senhor Shri Rama, Sita Rama e Lakshmana habitam permanentemente o vosso coração. Então, você traz aqui que o casal divino, junto com o seu irmão, estão sempre presentes no coração de Hanuman. Apesar de Hanuman ser uma encarnação de Mahadeva, do grande Deus, Shiva, ele nasce na forma de um devoto, que tem muito amor a Rama, a servir a missão de Rama, que é aquele que está fazendo a vontade da Mãe Divina. É o casal divino, Sita Rama, e o seu irmão Lakshmana, que é as três potências espirituais que constituem o mundo espiritual, que é Satitananda. Sat, existência, eternidade. Chit, consciência, e Ananda, bem-aventurança. Rama é consciência. Sita é a bem-aventurança e Lakshmana é a existência. Então, Satitananda está no coração de Hanuman na forma das suas deidades adoráveis, que é o casal divino com o seu companheiro, Lakshmana.
Então, aqui a gente traz essa perfeição de caráter de Hanuman, porque ele unifica os três em um só. O devoto é a própria expressão do casal divino e do mestre espiritual. Sukshmarupa Darisyahi Sukshamarupa Darishyai Dikava. Vikatarupa Dari Lama Lanka Jarava. Bikatarupa Dari Lama Jarava. Ao assumir uma forma minúscula, vós aparecestes para Sita, e em assombrosa aparência, vós incendiastes a cidade de Lanka. Então, aqui ele faz referência, né, que Hanuman ele tem os poderes místicos. Ele é filho de Keshari, então ele pode se tornar menor que o menor, para entrar em um lugar que só caiba se for pequeno. E ele pode se tornar maior que o maior, também, se for necessário, para lutar contra os demônios. Então, aqui, Hanuman, ele mostrou nesse mesmo passatempo, quando ele conseguiu chegar a Lanka. Eles estavam procurando Sita nos 4 cantos do mundo. E aí descobriram que Lanka era uma ilha que ficava longe do continente indiano e que tinha que atravessar o oceano para chegar na ilha de Lanka. Então, eles estavam num grande número de exército e não tinha barcos para poder cruzar. Aí, o Hanuman foi recordado dos seus poderes, que ele tinha sido encantado quando era criança para esquecer os seus poderes. E aí, nesse momento, ele recordou através de um mantra que foi dado para ele por Jambavan. E aí, Jambavan deu um mantra e Hanuman se recordou da sua natureza divina. E aí, ele vai voando até Lanka. E lá, quando chega, ele entra no palácio e, para se esconder, ele assume uma forma minúscula. E ele consegue voar por todo o palácio, conhecer toda a cidade nessa forma minúscula, sem ser percebido. E aí ele encontra a mãe Sita e traz a mensagem de Rama para ela, que Rama vai vir para salvá-la. E depois ele assume uma forma gigantesca para tocar fogo na cidade de Lanka. Então, quer dizer que o Guru tem esse poder. Se o nosso coração estiver muito fechado, ele se torna muito pequenino e entra pela fresta, né? E se o nosso coração estiver muito inflado, ele assume uma forma gigantesca para nos mostrar de quem é o poder. Né? Bimarupa Daryasura Sahari. Bimarupa Daryasura Sahari. Ramachandra Ke Kaja Savari. Ramachandra Kechaja Savari. Ao assumir uma terrível forma, vós abatestes os demônios e completastes a missão do Senhor Ramachandra com êxito. Isso, agora ele assumiu uma forma gigantesca, e abateu os demônios. Laya Sadivana Lakata Diaye. Laya Shadivanya Lakana Diaye. Shri Raghubira Harasi Uralaye. Shiragurabira Harasi Uralaye. Ao trazer a erva Sadivana, ou Mitra, Sandivani, mágica, vós restaurastes a vida de Lakshmana, que estava desmaiado no campo de batalha, e assim Rama vos abençoou com grande deleite, e o coração dele se encheu de júbilo. Júbilo é uma forma de êxtase. É um êxtase transcendental saboreado pelo Senhor e o seu devoto, quando se experimenta, intercambiam um relacionamento amoroso. Então, Lakshmana, como está dito aqui, ele estava na batalha contra Ravana, ele foi ferido pelas flechas envenenadas de Indrajit, o filho de Ravana. Então, Lakshmana caiu inconsciente e Rama ficou muito aflito, porque em poucas horas Lakshmana iria morrer. Então, Hanuman ficou sabendo que nos Himalaias haviam ervas medicinais que poderiam curar. Então, Jambavan que havia dado a dica também. E aí Hanuman
como era treinado pela sua mãe, conhecia as ervas também, ele voou, ele foi voando até os Himalaias e trouxe erva suficiente para curar todos os soldados feridos no campo de batalha. Ele trouxe uma montanha inteira. Então, algumas imagens você vê Hanuman voando com a montanha na mão, que é a mesma Govardhana. Depois, mais tarde, Hanuman vai levar essa montanha de volta para os Himalaias e, no caminho, a montanha pede a ele para ficar em Vrindavana, né? Que mais tarde Krishna vai executar passatempo com ela. Então, ele tira a montanha do canto, literalmente. Hanuman levanta uma montanha com o poder da fé, do amor. Ele mostra esse ensinamento de Jesus, né? Que com o poder da fé a pessoa pode mover montanhas. Hanuman faz isso. Me parece que essas ervas, elas já fizeram pesquisas. Há pouco tempo eu fiz uma leitura, né, dessas ervas, e disse que estão descobrindo ainda, procurando descobrir a outra. Que é uma mistura de ervas, né? Eu vou te enviar. Sandivana, que é auspicioso. Eu já li dos preparados ayurvédicos esse tipo de composto. Mas se eu te contar um segredo, eu tenho uma erva aqui. Ah, que auspicioso! Vamos fazer essa Brita Sandivana. Vamos pesquisar mais, né, para ver a receita direitinho. Eu vou te mandar. Mano, já mais um motivo para eu ir aí lhe visitar. Já é. Ragupati Kinhi Bahutabarai. Ragupati Kinhi Bahutabarai. Tuma Mama Priya Bharati Samabai. Tuma Mama Priya Bharatahi Samabai. Por conta desse evento, o Senhor Arro o louvou grandemente. Você é tão querido para mim quanto meu próprio irmão Bharata. Aí aqui a gente vê lá no primeiro verso, quando fala que ele é o melhor dos Ragos, né? Porque aqui é Rama, o Senhor Rago, né? É o nome de família dele, né? De Rama. Ele disse para Hanuman que você é tão querido para mim quanto o meu próprio irmão Bharata. O Bharata é o irmão mais velho não mais velho do que ele, né? Mas dos irmãos mais jovens, ele é o mais velho, que é o que está no local dele no reino, né? Na hora dessa batalha, quem estava reinando em Ayodhya era Bharata. Então, esse Bharata é muito querido para Rama. E ele colocou Hanuman nesse mesmo cabedal, porque ele salvou a vida do irmão dele, Lakshmana, que era o irmão mais novo dele, né? Que na próxima vida vem como irmão mais velho, né? Na vida de Krishna, quando Lakshmana volta, ele vem antes de Krishna, ele nasce como Balarama mais velho que Krishna. Mas na Lila de Rama ele é irmão mais novo. E Hanuman foi aceito como um rago, um membro da família. Sahasabadana tumharo jasagavai. Sahasabana tumharo jasagaiva. Asakahi Shripati Kampalagavai. Asakari Shipati Kantagaravai. Lagavai. A serpente Srisha, de 1000 cabelos, canta suas glórias, assim dizendo, Shipati Ramachandra abraçou Hanuman. Veja só, né? A serpente Shesha é o próprio Lakshmana. Aqui tem a imagem, né, da serpente Shesha, que o senhor Vishnu se deita, ela é o senhor Balarama, ela é Lakshmana, é o irmão de quando nasce Krishna, nasce Rama, quando vem um Vishnu Avatar, o senhor Balarama sempre acompanha as encarnações de Krishna. Então, quando Rama veio, Shesha apareceu como Lakshmana. Então, ele está dizendo que o próprio Lakshmana, né, que é a Shesha Naga, a serpente Shesha, tem 1000 capelos, tem muitas cabeças, e a língua dela, as 1000 línguas, não conseguem encontrar fim para cantar as glórias de Hanuman. Quer dizer que Hanuman, ele é aquela força
que levanta até o mestre espiritual, né, o guru. Lakshmana, sendo Balarama, é Guru Tattva, mas Hanumanji é o devoto que dá força ao guru, que inspira o guru, né, aquele devoto que está sempre servindo. Então, ele pode salvar até mesmo o guru. Me lembro de um passatempo em Vrindavana, tinha um guru que ele era triste porque nunca tinha realizado Deus, mas ele tinha que dar iniciação porque ele era da família de Nityananda, nasceu descendente de Nityananda, ele era obrigado a dar iniciação, mas ele só queria iniciar depois que se realizasse, mas ele teve que começar a iniciar antes. Aí um discípulo dele, que era uma criança, um dia levou ele para a floresta e mostrou Krishna e Balarama para ele. Então, o discípulo salvou o guru, né? Então, aquele que ensina a ciência espiritual para os devotos é dito como o mais querido por Deus, porque ele está salvando almas que estão perdidas. E sempre que você traz um filho perdido, né, para um pai, esse pai vai ficar muito feliz com você. Hanuman fez isso, trouxe novamente aquele que estava ferido, Lakshmana, de volta à vida, para Rama. É como o guru, que está trazendo as almas de volta para o divino. Sanakadika Brahmadi Munisha. Sanadakadika Brahma de Munisha. Narada Sarada Sahita Ahisa. Narada Sarada Sahita Ahisha. Mesmo os grandes sábios, como Sanaka e outros, e Deus como o Senhor Brahma, os Munis, com o grande eremita Narada, a deusa Sarasvati, e a serpente cósmica Shesha, falham ao cantar o que é exatamente a glória de Hanuman. Quer dizer que nem a deusa Sarasvati, que é a deusa Vati, a deusa da fala, ela não pode chegar ao fim das glórias de Hanuman, porque as glórias de Hanuman não podem ser descritas em palavras materiais. As glórias dele estão no plano transcendental. Aí, o Sarada é um outro nome da deusa Sarasvati. Sarada significa outono. Jama Kuvera Digapala Jahate. Jama Kuvera Digapala Jahate. Kabi Kobita Kahisake Kahate. Kabi Kobita Hagishake Kahate. Mesmo deuses como Yama, Kubeira e Digapala, as deidades que presidem as 8 direções, não conseguem expressar suas glórias adequadamente. Então, o que falar de poetas e sábios? Estes também são incapazes de descrever plenamente vossas glórias. São glórias que estão além do intelecto material, além do que é criado por Brahma, pelo Criador. Nem Brahma, o Criador, poderia. Então, é um poder que não está dentro do escopo do que é criado, é eterno. É o poder eterno de Deus, é o amor, é o serviço amoroso. Tuma upakara sugriva rikinha. Tuma upakara sugriva rikinha. Rama milaya rajapada dinha. Rama milaya rajapada dinha. Vós prestastes grande serviço a Sugriva, ao fazê-lo se encontrar com Rama e, por consequência, restabelecê-lo em seu perdido reino de Kishida. Sugriva, ele é o general ou o rei dos macacos, na verdade. General não, o rei dos Kimpurusha. Kimpurusha é uma raça de ser humano que parece um macaco. Não é um macaco, como a gente sabe, mas é um macaco que é bem inteligente. É um tipo de ser humano. Eles são uma classe de seres humanos ainda mais elevados do que nós, mais inteligentes do que nós. Então, esses Kimpurushas, eles haviam entrado em contenda
e um irmão havia usurpado o trono do outro, que era de direito. Aí um deu um golpe de Estado e o outro foi expulso. Esse aí que foi expulso era o Sugriva, era o rei de direito dos Kimpurushas. E ele estava vivendo exilado na floresta com alguns dos seus seguidores, que eram menor número do que os seguidores do irmão dele, que era maligno e havia usurpado o trono dele. Então, Hanuman, ele era um dos generais do rei Sugriva. E, andando pela floresta, ele encontrou Lakshmana e Rama, vivendo na floresta como ascetas e procurando Sita. Aí, ele resolveu apresentar Rama a Sugriva. Então, ele fez um grande serviço a Sugriva, porque Rama fez uma aliança com Sugriva e devolveu o reino que Bali havia roubado dele. Eles foram lá e juntos lutaram contra Bali e recuperou o reino de Sugriva. E aí Sugriva prometeu ajudar Rama a encontrar Sita. Depois que recuperou o reino, ele ajudou Rama e eles enviaram tropas em todas as direções. Então eles fizeram uma aliança. Foi Hanuman que fez isso. Tumharo mantra vibhishana mana. Tuharo mantra bishi sanamana. Lankeshwara baye saba jagajana. Lankesha varabai sabajana jana. Jagajana. Vibhisana ouviu seus conselhos e, como resultado, se tornou senhor de Lanka, como todo o universo sabe. Isso, esse aí é o irmão de Ravana, Vibhishana. Vibhishana, ele ouviu os conselhos de Hanuman, como a gente já falou, quando Hanuman foi lá como emissário, e ele se rendeu a Rama. Ele abandonou o irmão dele, demônio, Ravana, e se tornou um devoto. Então, Vibhishana foi coroado como rei de Lanka depois que Rama derrotou Ravana. Em vez de tomar o reino para ele, Rama entregou o reino ao irmão de Ravana, que virou devoto. Né? Então, quando o demônio não morre, quer dizer, pelas mãos de Deus, mas é convertido em devoto, aí ele alcança a vida eterna. Mas ele tem que assumir a forma de um devoto. Juga Sahasra Jojana Parabanu. Juga Sahasa Jana Parabanu. Liliotahi Madura Palajano. Liliotahi Madura Palajano. O sol está a uma imensa distância, milhares de iodianas. Mesmo assim, vós o engolistes por vossa jovial brincadeira, pois pensaste que o sol era uma fruta doce. Esse passatempo aconteceu na infância de Hanuman. Hanuman, quando era criança, olhou para o sol e pensou que, nossa, aquela ali deve ser uma manga bem saborosa. E ele assumiu uma forma gigantesca. Então, o universo ficou com medo dele, porque poderia entrar em um colapso, devido àquela brincadeira de uma criança tão poderosa. Então, ele foi encantado a esquecer os seus poderes. Ele só vai se lembrar quando Jambavan dá iniciação a ele no mantra Shakti, para ele ir procurar a mãe Sita, atravessar o oceano, encontrar o reino do demônio Ravana e levar a mensagem de Rama para Sita. Então, aí ele recupera os poderes dele. Esse passatempo aconteceu quando ele era criança, né, para não acontecer nenhuma catástrofe com as brincadeiras dele. Então, Hanuman, ele tem poder extraordinário. Você vê que quando a pessoa se aproxima do sol, a pessoa não pode se aproximar do sol se não tiver um corpo capaz de suportar a luz do sol. É o que acontece com o demônio. O demônio, quando é morto por Deus, ele perde a sua personalidade, que é falsa, que é demoníaca, e ele se funde no brilho de Deus. Aquela luz entra no corpo de Deus e ali não tem mais personalidade separada, só tem a personalidade de Deus. E aí a pessoa se perde ali na existência do brilho. Mas o devoto, ele permanece sempre separado para poder servir. Então, a forma do devoto é eterna, ela não tem o destino do demônio. Ele vai permanecer com a sua individualidade mesmo se aproximando do sol.
Prabhu Mudrika Meli Mukamahi, Prabhu Mudika Meli Mukamahi, Jaladilagi Gaye Acharajanahi, Jalagi Lagi Jaye Charaja Nahi. Carregando o anel do Senhor Ama em sua boca, Hanuman cruzou o oceano voando. E não há nenhuma surpresa nisso, pois Hanuman é capaz de realizações sobre-humanas. É isso, né? Mesmo quebrando uma regra, porque colocar na boca, né, de acordo com os princípios védicos, a boca se contamina, ele não deveria colocar o anel do mas mostra a superioridade do serviço espontâneo de Hanuman, que está acima de qualquer regra, de qualquer regulação. Afinal, ele estava saltando o oceano, quer dizer, transpondo todas as regras e regulações, transpondo todas as dificuldades que o afastam de Deus. Ele encontrou a Mãe Divina no inferno. Ele conseguiu achar ela. Olhando nos olhos do diabo, ele encontrou a Mãe Divina. Ele conseguia ver o que ali via de bom em cada ato, né? Ele não se contaminava com nada, nem contaminava nada. Né? Mesmo quebrando as regras e regulações, ele saltava as dificuldades e alcançava o objetivo supremo, que é os pés de lótus da Mãe Divina. Durga Makaja Jagata Kijete, Durga Makaja Jagata Kejete, Sugamanugraha Tumhare Tete, Sugama Nugraha Tumhare Cheche. Por vossa graça, mesmo as tarefas mais árduas de executar neste mundo se tornaram fáceis. Ramadulare Tumarakavari, Rama Duare Tumara Kavare, Rotanagya Binu Paisare, Rotanagya, verso 21. Rota Najana Binu Baisharai. Vós sois o guardião do portal do reino de Shirama, onde a ninguém é consentida a entrada sem a vossa permissão. Então você vê, né, que ele está tomando conta da morada de Deus. Ninguém pode se aproximar de Deus se não for pelo serviço devocional. Por isso que a personalidade do devoto é eterna, diferente da personalidade do demônio. O demônio, ele sempre persegue a imortalidade. Você vê que todo demônio faz austeridade, faz sacrifício porque quer alcançar a imortalidade, mas ele sempre vai fracassar, porque o mistério da imortalidade está naquele que não busca isso, que é o devoto. O devoto se rende totalmente a Deus. Pela sua rendição incondicional a Deus, Deus sempre faz questão da vida do devoto do seu lado. Então, Hanuman, ele está mostrando que só se entra no reino da eternidade através do serviço amoroso. Quando você está servindo constantemente, então a sua forma se eterniza, fica para a eternidade. Deus nunca esquece o seu serviço. Por isso que mesmo as tarefas mais árduas de executar se tornam fáceis. Sabasukalaha itunhari sharana. Sabasukaha Istumhari Sharana. Tumarachaka kahukodarana. Tumahara Jaka Karukodarana. Aqueles que tomam refúgio em vós desfrutam de toda a felicidade. Por que haveria medo, se vós estáis lá para protegê-lo? Apanateja sanharo apai. Apanateja Saharo Apai. Tinulokahakate kapai. Tinu Lokahakate Kapai. Vosso resplendor é tão forte que apenas vós podeis controlá-lo. Quando soa vosso rugido, os 13 mundos balançam.
Bhuta Pisacha Nikatana Yavai. Buta Pisatya Nikata na Rei Havai. Mahavira Jabanama Sumavai. Mahabira Jabanama Suhavai. Sunavai. Fantasmas e demônios nem se aproximam de uma pessoa quando a ouve recitar o nome Mahabira Hanuman. Jai Mahavira Hanuman. E Mahavira é o grande herói, Hanuman, porque aqui nós vemos que o nome de Hanuman é um nome que exorciza. Exorciza fantasmas, demônios, maldições, pragas, né? Ofensas, tudo se afasta. Só trai o brilho do amor divino. Tá? Ele tem um grande brilho, Vajra, é um brilho dourado do amor divino, e um rugido alto de êxtase. Nasairo Garaharai Sabapira, Nasairo Gaharai Sabapira. Japatanirantara Hanumatabira, Japata Nirantarahanu Matabira. Todas as dores são erradicadas e todas as doenças são curadas pela constante repetição do nome do heróico Hanuman. Veja que aí você vê a bênção que o próprio autor da canção obteve, que ele se libertou de uma doença incurável que ele tinha devido à graça de receber esse hino. Sankatate Hanumana Chunavai. Shantakate Hanumana Shuravai. Manakrama Bachana Jana Jolavai. Manakama Bachana Jana vai. Hanuman liberta de todas as aflições aqueles que meditam nele com pensamento, palavras e ações. Saba Parara Matapasviraja. Saba Pararama Tapaviraja. Tina Kekaja Sakala Tumasaja. Tina Tekaja Sakala Tunachasaja. Rama, que é o supremo yogi renunciante, reina sobre todos. E vós, Hanuman, cumpriste todas as suas missões. Aura Manorata Joko Ilavai. Aura Manorata Jokoi Lavai. Soyamita Divana Palapavai. Soyamita Divana Pala Pavai. Vós abençoais a todos que buscam vossa graça e satisfazeis todos os desejos nobres, concedendo-lhes o pleno fruto da vida abundante. Outra tradução. Mesmo os devotos que acalentem outros desejos, ao final obterão a mais elevado fruto da vida. O mais elevado fruto da vida é o amor divino, hein? Ensinado por Gauranga Mahaprabhu e dado como exemplo em Hanumanji, que é o servo. O servo é aquele que está trazendo o sintoma do amor, é o serviço abnegado. Então, às vezes, nós buscamos a devoção para prosperar. Ele disse aqui que, por cantar o nome de Hanuman, você se cura de doenças, você afasta fantasmas, maldições. Quer dizer, tudo isso é fruitivo. Aí você pode adorar Hanuman para obter riqueza, tudo de forma virtuosa, né? Porque ele diz que Hanuman, ele sempre incentiva as boas qualidades virtuosas, as virtudes. E assim ele recompensa os devotos com as formas de riqueza. Foi dado no começo, Dharma, Artha, desenvolvimento econômico, Kama, gozo dos sentidos. Mas aqui ele diz que mesmo as pessoas que adoram Hanuman, buscando algum benefício material, no final, ele vai obter amor divino de Hanuman. Hanuman vai dar para a pessoa, mesmo que ela não saiba, a maior tipo de riqueza. Charojuga Paratapatunhara. Charojuga Paratapuhara. Aí Parasida Jagata Udiara.
Aí para Siddha Jagata Udiara. Vosso poder e glória se irradiam supremos em todas as 4 eras. Satyuga, Tetra, Dwapara e Kali-yuga. E vossa fama reluz em toda parte no universo. Então, ele está dizendo que as glórias de Hanuman vão sendo cantadas desde tempos imemoriais. A gente não pode nem imaginar. Foi muito antes da gente nascer, da nossa sociedade se compor. Hanuman já era glorificado. E ele continuará sendo. O nome de Hanuman é um nome muito poderoso. É um nome de fé. É a característica do devoto. O devoto é aquele que Deus nunca esquece dele. Devoto nunca é esquecido por Deus, porque ele faz o serviço com amor e Deus sempre fica pensando no seu devoto. Então, Hanuman sempre vive. Né? Ele traz as suas glórias, o seu poder e a sua glória, através da associação. O guru, o mestre espiritual, é um representante desse poder de Hanuman, poder de ação, poder de serviço. Então, Hanuman, ele é aquele que serve de fonte de inspiração para os outros. Né? Mais uma vez, Hanuman é glorificado como o mestre espiritual, que vem nas 4 eras trazendo essa mensagem. Através dessa santa associação, ele eleva a mentalidade da pessoa dos desejos materiais, mundanos, para o desejo do amor divino. Sadhu Santa Ketu Marakavari. Sadhu Santa Ketu Marakavari. Asura Nikandarama Dulare. Asura Nikandana Ramadurare. Vós sois o protetor dos sábios e santos, destruidor dos demônios e bem-amado de Rama. Asta Siddhi Naunidhikedata. Asta Siddhi Naunidhikedata. Asabaradina Janaki Mata. Asabaradina Janaki Mata. A mãe divina, Sita Janaki, lhe concedeu a bênção de ser capaz de outorgar os 8 siddhis e os 9 nidhis, forma de riqueza. Isso. Os 8 siddhis são as 8 perfeições do yoga, né? Que é se tornar maior que o maior, menor que o menor, se tornar mais pesado que o mais pesado, mais leve que o mais leve, né? Ter poder de se tornar invisível, né? São poderes místicos. E as 9 formas de riqueza, a gente estudou também as Ashtalakshmis, as 8 formas de riqueza, não foi? No Navaratri, tem um PDF da escola, com as astas, as 8 Lakshmis, as 8 formas de riqueza, mas aqui ele fala de 9, porque a gente também comentou que Radharani é a 9ª forma da deusa Lakshmi, que é a forma do amor puro. Né? Então, ele traz a verdadeira riqueza, que é o amor divino. Então, são os 9 Nidhis e os 9 Siddhis. Tudo isso é dado por Hanuman. Né? Ele satisfez a mãe divina. A mãe divina aqui, Janaki, significa a filha do rei Janaka, porque a mãe divina, sempre que nasce, ela faz referência a seu pai, assim como a Dakshayani, que é a deusa Sati, filha de Daksha, Vrishabhanu Nandini, Shrirada, filha do rei Vrishabhanu, né? Assim também Sita é chamada de Janaki, a filha do rei Janaka. Katyayani, a filha do sábio Katya, que são as encarnações da mãe divina. Ramarasayana Tumhari Passa. Ramarasayana Tumhari Passa. Sadaraho Ragupati Kedasa. Sadaraho Ragupati Kedansa. Vós sois o elixir de Rama Bhakti, devoção a Rama, e assim permaneceis eternamente o humilde e devotado servo de Rama. Tumhari Bhajana Rama Kopavai. Tuhare Bhajana Rama Kopavai. Janama Janama Keduka Bisaravai. Janama Keduka Bisaravai.
Por cantar seus louvores, a bênção do Senhor ama é atraída e faz a pessoa esquecer as misérias de todos os nascimentos prévios, libertando-a da sansara, a roda dos nascimentos. Tá vendo? Então, cantar o nome do devoto é tão bom quanto cantar o nome de Deus, porque o devoto é a forma de Deus que a gente pode ver, que a gente pode servir, né? Mas Deus a gente não vê, nem pode servir, mas o devoto é a forma de Deus que aparece. Então, Hanuman, ele está mais próximo de nós. Ele aparece como servo de Rama. Sempre que você pensar em Hanuman, você tem que lembrar de Rama. Não tem como separar Hanuman de Rama. E ele tinha sido glorificado nos versos anteriores como aquele que é amado e abençoado pela deusa Janak. Então, é o casal divino. Ele lembra Sita e ele lembra Rama. Ele lembra a união dos dois. Por isso, você vê na foto o Hanuman com o peito aberto, mostrando que no coração dele tem o casal divino. Né? Então, ele corporifica essas duas energias. E no verso anterior, 32, ele finaliza com Kedasa. Ele é Dasa. Hanuman é servo. Então, esse é o papel de que Hanuman nos está nos ensinando, é a servir com amor o casal divino, fazer a união do casal divino. Sem esperar nada em troca, você se liberta do samsara, como está descrito no verso 33. Você se liberta do ciclo, da repetição, porque agora você saiu do interesse egoísta e agora serve a união do casal divino, como Hanuman. Antakala Ragu para Purajai. Antakala Barapura Jai. Jahajama Haribhakta Kahai. Jahajama Haribhakta Karaya. No final de sua vida, a pessoa, o devoto de Hanuman, vai para a eterna morada de Shri Rama e torna-se seu devoto direto ou renasce na terra como tal. Aura Devata Chitanadarai. Aura Devata Chitada Nadarai. Hanumatasei Sarva Sukakarai. Hanumata Sei Saba Karai. Mesmo que não venha à memória qualquer outra deidade, ao servir Shri Hanuman, se desfruta com certeza de toda a felicidade. Essa é a mesma verdade de Guru Tattva. Guru Tattva significa que mesmo que a pessoa não adore a forma de Bhagavan, de Deus, mas adora a forma do Guru, ela se realiza. Isso é Guru Gita. Guru Gita Shiva diz isso. A pessoa, só por seguir os passos de um devoto, ela alcança o sentimento amoroso daquele devoto. Como Hanumanji, ele é um devoto de Rama, a pessoa que cantar o nome de Hanuman vai para a morada de Rama, mesmo que não adore Rama. Ele pode adorar só o Senhor Hanuman. Assim ele já alcança a morada de Rama, porque quem é o porteiro de Rama, da cidade de Rama, é Hanuman. Então a pessoa alcança Deus só por lembrar do Guru. Sankatakatai mitai sabapira. Sankatakatai mitai sabapira. Josumirai Hanumanta balabira. Josumirai Hanumanta barabira. Todo sofrimento cessa, todas as dores são removidas ao se livrar do poderoso herói Hanuman. Você vê que a dor ela vai embora na mesma hora que você se ocupar em serviço devocional. Serviço devocional quer dizer ouvir, lembrar, né? Ouvir e cantar, lembrar e orar. Né? Render-se aos pés de lótus, né? Prestar serviço aos pés de lótus, fazer amizade, se tornar um servo, se render completamente. São serviços devocionais. Quando a gente se rende completamente em serviço devocional, a miséria vai embora. Por isso que diz, ou o devoto que adora Hanuman vai para o mundo espiritual e alcança a morada eterna que jamais volta a nascer nesse mundo, ou ele nasce de novo na Terra, como um devoto de Rama, como um devoto de Hanuman, porque ele está livre de sofrimento, se ele nasce como um devoto. Mesmo que renasça na Terra, ele vem para servir. Quando você nasce para servir, nenhum mal
pode te tocar, porque você está numa missão, protegido pela Mãe Divina, protegido por ela. Então, estar no mundo espiritual ou estar no mundo material, para um devoto é indiferente. Ele está servindo tanto do mundo espiritual quanto do mundo material. Então, mesmo que ele permaneça nascendo na Terra, se for como devoto, ele está satisfeito e nenhuma miséria vai poder tocar ele, né? Porque ele não se identifica com a miséria, mas ele está sempre identificado com a divindade de Hanuman. Jai, 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 Hanumana Gosai. Jai, 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 Hanumana Gosai. Kripa Karahu Guru Deva Kinai. Kripa Karahu Guru Deva Kinai. Toda vitória seja para o Senhor Hanuman. Abençoe-nos com vossa graça como nosso mestre divino. Isso, Hanuman é o guru, porque ele está ensinando Seva, através do seu exemplo. Jo Satabara Patakarakoi. Jota Satabara Patakarakoi. Chutahi Bandi Mahasukahoi. Chuta Ribandi Mahasu Karroi. Aquele que recita esse Hanumana Chalisa 100 vezes com devoção é liberado do cativeiro e vivencia a bem-aventurança suprema. Isso. Que você, essa aí é a bênção, né? De se recitar essa oração. E no dia de hoje, Tula, assim, a oração fica mais poderosa ainda, né? Nós estamos no dia do nascimento do Senhor Hanuman, que ele fica mais facilmente agradado. Nossa, Jai Hanuman. Jai Hanuman. Joya Parai Hanumana Chalisa. Joia Parai Hanuman Chalisa. Hoisi de Saki Gourisha. Joice de Saki Gourisha. Para os que recitam o Hanuman Chalisa, a perfeição é alcançada, tendo o Senhor de Gauri, Shiva, como testemunha. É isso. Então, o Senhor Shiva vai testemunhar aquele devoto que recitar o Hanuman Chalisa alcançar a perfeição. A perfeição, Siddhi. Então, nós temos, nos últimos dias do Navaratri, Mahagouri, né? E Siddhidatri, né? Então, aqui, as duas Shaktis dos chakras extracorpóreos. O oitavo chakra, palma acima da nossa cabeça, e o nono chakra, que é a nossa forma espiritual eterna. Então, aquela pessoa que recita o Hanuman Chalisa está despertando a sua identidade divina, eterna. Jai Hanuman. Tulasidasa Sadaharichera. Tulasidasa Sadaharichera. Kijainataridai Mahadera. Kejainata Hidai Mahadira. Ó Hanumanji, eu, Tulasidas, sou eterno servo do Senhor Hari, Rama, e aqui faço minha prece. Ó Senhor, faça sua morada em meu coração. Hanuman é aquele que tem o casal divino no seu coração. Aqui, Tulasidasa é seu xará, né? Tulasi, ele também é seu xará, o autor da canção. Ele se coloca nessa posição, né? E ele traz a sua identidade. Ele falou no verso anterior que a pessoa alcança a perfeição da sua real forma, da sua real identidade, e aqui ele se apresenta como um sadhaka, como um praticante, um devoto que está tentando, buscando, né? E eu estou buscando o serviço a Deus, mas eu peço para que você, que é o servo de Deus, faça morada no meu coração. Hanuman tem o casal divino no coração, e se eu tiver Hanuman no meu coração, eu terei também o casal divino no meu coração. Então ele traz essa verdade do devoto ser a corporificação da própria deidade. Pavanatanaya Sankataharana. Panavatanaya Sankataharana. Mangala Muratirupa. Mangala Muratirupa. Ramalakana Sita Sahita. Rama Lakana Sita Sahista. Hridaya Basahu Surabupa.
Idayabasu Suru Buba. Ó filho do vento, destruidor de todas as misérias, vós sois o símbolo da auspiciosidade e da graça. Juntamente com Sita, Rama e Lakshmana, habite meu coração, ó Rei dos deuses. Isso. Então, ele diz, ainda acrescenta Lakshmana, que é Guru Tattva. Então, tem um verso que termina, Syavara Ramachandra ki jai. Shavara Ramachandra Tiva, Jai. Pavana Sutta Hanumana ki jai. Pavanasuta Hanumana Ki Jai. Umapati Mahadeva ki jai. Umapati Mahadeva Ki Jai. Tradução, pode ler. Ai. Todas as glórias sejam para Sitarama, todas as glórias ao Senhor Hanuman, filho do vento, e todas as glórias a Shiva Mahadeva, consorte de Uma, a mãe divina. A deidade Hanumanji, no famoso templo de Shri Kachabanjan Dev, destruidor da aflição, em Saragupi, Gurajat, Índia. Aqui na tela, você vê a imagem, né? Aí na sua apostila também, você vê a imagem dessa deidade, que você está recebendo o darshan, de Hanumanji ki jai. Hanuman Ki Jai. Então é isso, Tulasi. Gratidão por essa recitação auspiciosa. Eu que agradeço, viu, esse momento assim, tão especial e essa oportunidade de estar aqui contigo para fazer essa recitação num dia assim tão Auspicioso. tão auspicioso. Jai Hanuman. Grande, Hanuman. Obrigada.